Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes desses animais, desse verme velho lá, e a gente nojenta e baixa o nível dele, continuam cometendo crime aqui todo dia, vomitando ódio pelo hackeamento do sistema, enfim, destruindo as minhas amizades, né, fazendo aquilo que eles sabem fazer, que é bosta, né, estão destruindo aí, estão vomitando o ódio interminável deles aqui na minha vida já tem anos, e nada acontece para eu me livrar, nada acontece enfim, para que eu possa recuperar minha paz aqui, que eu perdi quando me meti com essa gente patética e baixo nível que eu estou aturando até hoje. Enfim, no vídeo vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube aqui, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vamos tentar responder essa pergunta aí, né? É possível ler 200 livros num ano? Então essa é uma pergunta que esse tema surgiu quando passou por mim lá no Instagram, uma postagem de uma página chamada Literatura Policial, que é de uma menina chamada Ana Paula Laux, e aí ela compartilhou, né, um print dizendo o seguinte aqui: como ler 200 livros num ano, as melhores dicas de super leitores, matéria que apareceu no meu Google Alert, né, que é justamente, enfim, aquele alerta lá do Google para matérias que tem a ver com você lá e tudo mais. E aí ela completa dizendo o seguinte: minha pergunta é, por que ler 200 livros em um ano? Questionando aí essa questão questionando esse tema, né, esse dilema, na verdade, entre quantidade e qualidade, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí para furar o bloqueio desses criminosos desgraçados, a gente tenta conversar a respeito aqui, tá? Sobre o livro, tá bom? Que eu não consegui vender nenhum ainda, justamente por culpa desses animais que estão aqui vomitando ódio na minha vida, entendeu? Vomitando a bosta que eles são e atrasando, sabotando, destruindo tudo, porque é só isso que eles sabem fazer. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou falar rapidamente aqui, vou ler o texto da Ana Paula Laux aqui rapidinho, e aí depois trazer algumas dicas minhas aqui, né, e uns 2 ou 3 casos aqui que tem a ver com isso, tá? Então ela diz o seguinte aqui, né, a minha pergunta é, por que ler 200 livros em um ano? Quer dizer, dá para ler 200 livros em um ano? E aí o texto dela diz o seguinte, rapidinho aqui, tem 4 parágrafos, ela diz o seguinte: recebi um link para essa matéria no Google Alert e fiquei me perguntando, por que afinal ler 200 livros por ano? Né? O que vale mais, quantidade ou qualidade? Claro que não me refiro a quem lê vários livros rapidamente e por prazer, mas acho que para a maioria dos leitores é inconciliável ler toneladas de livros por ano e aproveitar o conteúdo com profundidade. Já me desapeguei dessa cobrança porque leio no meu tempo e não sinto mais culpa por ficar sem ler. Eu costumava me culpar muito, mas acho que muita gente ainda se força e é uma pena. E ainda tem matéria incentivando a isso. Enfim, para mim é o tipo da coisa que mais prejudica do que acrescenta na vida do leitor. E aí ela finaliza dizendo o seguinte aqui: a gente se sente pressionado para ler de qualquer jeito só para alcançar uma meta. E ler uma história é sempre mais gostoso quando é por prazer e não por competição. Qual é a opinião de vocês? Ela diz aqui. E aí, comentários aqui rapidamente ao que ela escreveu, e aí depois eu vou contar um caso aqui e passar alguns livros aqui para vocês, para demonstrar da minha perspectiva a diferença que existe entre vários tipos de livros, tá? Alguns mais fáceis de ler mais rápido, outros mais difíceis e tudo mais, tá? Então ela diz o seguinte aqui, né? Por que afinal ler 200 livros por ano? E ela diz que ela não está se referindo a quem lê vários livros rapidamente por prazer, né? Bom, você pode conciliar as duas coisas. Você pode ler, estudar, ler com atenção, ler enfim, com aquela vontade ali de entender o que você está lendo, fazer conexões com a história do escritor, da obra, etc e tal, e ao mesmo tempo isso pode ser um prazer para você também, nada impede, né? Não sente prazer só quem faz rápido, né? Quem lê rápido, né? Bom, e aí ela fala da questão de se desapegar da cobrança. Existe também uma coisa que é a seguinte: quando você gosta de ler, eu acho que não é nenhuma cobrança, né? Você não faz uma cobrança, você lê porque você gosta, né? E ao mesmo tempo, enfim, né? Óbvio que você tem estímulos, né, que estão além do gosto,
né? Eu, por exemplo, estou impedido por esses bandidos de dialogar com meus amigos aqui que gostam de livros, e que é uma coisa que te estimula, porque você vai ali, conversa, lê um livro, conversa com alguém ali que você conhece, que gosta, e aí a pessoa te dá um retorno, enfim, e aí isso gera um papo, gera até, às vezes até um estudo e tudo mais, e isso acaba te estimulando cada vez mais. Eu tenho ficado alguns períodos aqui sem ler, porque eu estou aqui, né, num desânimo radical, porque eu estou com a minha vida destruída por esses bandidos, e isso acaba tirando o ânimo para tudo, né? Não só para ler, mas enfim, para esporte, para estudo e tudo mais, tá? Bom, mas o fato é que, então eu acho que não, essa cobrança, a cobrança ela existe mais quando você vai fazer uma prova, quando você tem um prazo, né, para poder fazer de repente ali um trabalho de pesquisa e tudo mais, e aí você, às vezes você vai juntar o gosto com a cobrança, né? Porque você tem que cumprir um prazo, tem que produzir ali um trabalho, etc. Então, às vezes tem que tirar uma nota e tal. Então essas duas coisas acabam se mesclando, né? Mas quando se trata apenas do exercício da leitura no dia a dia, eu acho que não há nem cobrança. Você vai ler porque, né, é quase como comer, né? Você vai comer porque você sentiu fome, você vai ler porque você sentiu vontade. Simples assim, né? E aí, bom, ela diz que essa cobrança prejudica mais do que acrescenta. E aí ela finaliza dizendo que quando a gente se sente pressionado para ler de qualquer jeito, só para alcançar uma meta, é melhor ler a história, né, com prazer, porque é mais gostoso, e não por competição, né? Também, não sei se a palavra competição cabe aí, né, porque talvez tenha gente até que lê para poder dizer ali, bota lá nas redes sociais, até tem no Scoob também, que tem uma rede social de livros, né, que é o Scoob, que as pessoas vão ali colocando os livros que leram, e às vezes você quer ali competir com os outros, pode acontecer isso também, né? Mas eu acho que, enfim, você pode também, comentando esse finalzinho aqui da fala dela, você pode mesclar essa intenção sua de ler, né, a sua vontade de ler e tudo mais, a sua conexão por gosto, por história de vida, etc e tal, com isso que ela diz aqui, que ler uma história é sempre mais gostoso, né, e tudo mais. Passa a ser gostoso quando você faz porque gosta, né? Isso é normal, é assim que funciona, tá? E aí, respondendo a pergunta, né, do título do vídeo aqui, né, é possível ler 200 livros num ano? Bom, tecnicamente é possível ler até mais que isso. Você pode ler um livro por dia, se você quiser até mais, né? Agora, evidentemente que o ideal, se você quiser entender a obra, se você quiser compreender os detalhes do livro, se você quiser compreender as conexões que o livro tem com a história, com o país de origem, com o escritor, e, enfim, conexões ali, os vários tipos de leitura possíveis, que são, enfim, né, a leitura crítica, a leitura histórica, a leitura sociológica, a leitura, enfim, né, filosófica, etc e tal, isso acaba exigindo da gente mais tempo em cima de um livro só ou de outros livros, né? Agora, nada impede também que você faça isso mesclando. Eu, por exemplo, já teve várias vezes aí de eu ler 4, 5 livros ao mesmo tempo. E isso não é problema quando você consegue separar. Eu geralmente faço isso com gêneros de literatura diferentes, né? Então, um livro de poema, um livro de contos, um romance, um livro de filosofia e um livro de política, né? E aí dá para você não misturar tanto ali as coisas, ou misturar de forma produtiva, tá? Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui agora, que é um livro do Gonçalo Tavares, é um livro de poesias, né? Investigações Novales, tá? E, enfim, é um livro que é rápido de ler, né? Eu até estou demorando para ler, estou lendo aqui bem lentamente, porque eu estou com essa situação nojenta aqui, que está diminuindo o meu ritmo, mais por uma questão de estar aqui de saco cheio do que essa gentalha está fazendo, e aí você vai ficando desanimado, né? Agora, se eu tivesse com a minha rotina, né, com o meu ritmo, né, mais usual, mais comum, eu aí ia estar lendo numa velocidade maior, porque eu consigo fazer isso. Para além disso, eu gosto de ler anotando, né, sublinhando trechos importantes, colocando... Eu já fiz até vídeo sobre isso aqui, né, falando sobre essa questão de sublinhar, tá aqui, né? Tem várias anotações que eu faço na frente do livro para poder, enfim,
né? Separar temas ali que eu acho mais importantes e coisas que eu vou poder até utilizar depois, porque eu também escrevo, então isso aí muitas vezes me ajuda a lembrar de trechos ali que eu posso dialogar com aquilo ali, produzir releituras, comentários, etc e tal. Então tudo isso acaba tornando a leitura um pouco mais estendido o tempo, né? Na verdade, da leitura fica mais estendido, né? Do que aquela pessoa que lê na tal da chamada leitura dinâmica. E aí, para finalizar, eu vou contar esse caso rápido aqui da leitura dinâmica. Eu tenho uma experiência nesse sentido aí, inclusive de sala de aula, para poder depois passar para uns exemplos aqui para ajudar a comparar, né? Então, uma vez eu fui convidado a lecionar uma disciplina de leitura dinâmica na Estácio de Sá, um curso de férias, né? E aí recebi lá a ementa do curso, e é uma coisa que eu não acredito naquilo, né? Essa ideia de leitura dinâmica para mim não faz o menor sentido. E bom, e aí eu comecei a pensar naquilo ali e tal, e eu fiz na verdade o roteiro de um curso de História da Memória, né? Para poder justamente mostrar que na verdade o mais importante, dentre outros temas, né? Eu estou aqui resumindo nessa palavrinha, nessa expressão História da Memória, mas tinha outras coisas envolvidas ali, e aí a discussão tinha a ver com filosofia e tudo mais. E, bom, para mostrar, né, que na verdade a leitura não está condicionada à velocidade, e muito pelo contrário, muitas vezes a velocidade atrapalha você a ler, e quando você entende, né, essa foi uma das discussões, né? Quando você entende que a velocidade hoje, na leitura e na vida até de maneira geral, acaba sendo, em muitos casos, ainda que produtivo em uns, mas uma pressão empobrecedora em outros, você acaba entendendo que leitura dinâmica é muito mais um efeito problemático da nossa época do que uma ferramenta que vai te ajudar e tudo mais, né? Você pode até gravar algumas formulinhas para fazer uma provinha de não sei o que lá, mas para você ter um contato mais profundo com o livro, mais rico, isso atrapalha, porque você acaba passando pela obra de uma forma muito superficial e não aprofunda, não detalha, não dialoga ali com com os escaninhos da obra e tudo mais, tá? E aí, até para finalizar ainda esse exemplo aqui que eu passei, eu levei né, na época lá esse livro aqui do Hegel, né, que é o Fenomenologia do Espírito. E aí por quê? Porque se alguém perguntasse lá, né, mas e as fórmulas e tal? E aí eu ia puxar, eu falei, bom, se perguntar, eu vou puxar esse livro aqui e dizer, ó, tá aqui, ó, isso aqui é um livrinho bem facinho de ler. Lê isso aqui com fórmula de leitura dinâmica. Se você conseguir, a gente troca de lugar aqui, beleza? Então, assim, eu não lembro como é que foi a situação lá, mas foi mais ou menos assim. E aí, enfim, eu agora já passo aqui para os exemplos para poder justamente ponderar essas diferenças aí, né? Porque para pensar essa questão de ler muito, ler quantidade, 200 livros no ano, é interessante a gente pensar que existem vários tipos de livros, né? Esse livro do Hegel aqui, por exemplo, que é o Fenomenologia do Espírito, é um livro, é um calhamaço, tem 520 e poucas páginas, e é um livro difícil de ler, complicado, pouquíssimas pessoas conseguem chegar até o final, porque é uma leitura que muita gente acha chato, né? Os alemães, inclusive, né, especialmente os alemães do século XIX, eles escrevem de uma forma, enfim, né, com um raciocínio extenso, o Adorno também era assim e tal, mas enfim, então é o tipo da leitura que você tem que ter gás, tem que ter, vocação para ler isso aqui. E ao mesmo tempo tem que ter você tem que se comprometer com isso no sentido mesmo de não desistir, porque senão, né, é uma coisa que realmente é muito complicado, é um livro difícil, né, com várias nuances, vários atalhos, armadilhas verbais e tal, mas é realmente muito complicado. Agora, quando você acaba de ler isso aqui, você compreende uma parte significativa do livro, você compreende uma parte gigantesca da história da filosofia, porque você lendo isso aqui, você entende o Marx, você entende o Nietzsche, você entende, o século XX quase inteiro, né? E ao mesmo tempo você passa a poder pensar inclusive nos problemas dessa obra e tudo mais, tá? Então esse livro aqui foi o livro que eu demorei mais tempo para ler. Eu fiquei lendo esse livro, lendo e estudando, obviamente, né? 1 ano e 2 meses lendo isso aqui.
fazendo as anotações e tal. Então, quer dizer, ler 200 livros num ano, dá para ler. Agora, tem livros que você vai demorar um ano inteiro e não vai terminar de ler o livro. Se você ler realmente ali com atenção, com o comprometimento que o livro exige, não dá para brincar desse jeito, né? Bom, então eu vou passar alguns exemplos aqui, tá? Porque aí dá para ter uma noção dessa diferença de tipo de livro e tal, tá? Então, por exemplo, tem livros que não são curtos, também não são tão longos, mas que são mais palatáveis, digamos assim, né? Que é um livro mais tranquilo de ler. Por exemplo, o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que tem várias referências históricas e tal, mas é uma leitura, enfim, light, né? Uma leitura bem leve, então, e é engraçado, tem humor, então você passa mais rápido e não tem tantos escaninhos, tanta sutileza, digamos assim, tanto drama, né, para ler. A não ser que você queira estudar o livro, porque também tem esse detalhe, você pode parar para estudar o livro, para fazer ali um artigo sobre o livro, ou mesmo para escrever alguma coisa ali, um comentário que você queira fazer. Aí você às vezes de repente vai parar mais, vai detalhar e tudo mais. De qualquer maneira é uma leitura mais rápida de fazer. Assim como praticamente todos os romances policiais, né? Tá aqui Agatha Christie, O Homem do Terno Marrom, né? Que esse é um dos romances aí da Agatha Christie, tá? Então, quer dizer, também é mais rápido de ler. E outra, né? Esse tipo de literatura, que é o romance policial tradicional, ele tem uma fórmula que é muito repetida, né? Com certas mudanças ali de contexto, certas sutilezas e tudo mais, mas é uma fórmula repetida e é uma fórmula que quando você pega então a leitura, eu já li 40 e poucos livros da Agatha Christie, quando você começa a pegar o ritmo, né? Você começa a entender, né, a forma como ela desenvolve as histórias de forma repetida mesmo, isso vai ficando mais rápido, isso vai, enfim, até dinamizando mesmo a sua leitura, né? Os livros de poesia também são mais rápidos de ler, né? Porque são versos, não tem parágrafos extensos e tudo mais. Então cito dois exemplos aqui, A Teoria do Jardim, da Dora Ribeiro, né? Mesmo que os livros sejam bons e complexos e com poemas bem feitos e tal, como é o caso desse aqui, e o caso desse aqui também, que é o livro do Diego Moraes, A Solidão é um Deus Bêbado dando ré num trator. Inclusive esse livro aqui dele são vários poemas curtos, né? São fragmentos, né? Aqui, ó, são fragmentos bem curtinhos e tal, então quer dizer, mais rápido ainda de ler, mesmo que sejam excelentes e tal, tá? Agora, tem livros que são menores, que são curtos, mas são complexos, são reflexões difíceis, que demandam atenção, demandam ali que você pare para poder entender ali o raciocínio do cara, e às vezes ali as conexões que ele vai fazendo de conceito para conceito, de ideia para ideia, de período histórico para período histórico, de autor para autor, etc. É o caso desse livro aqui do Jacques Derrida, Torres de Babel, que é um livro bem curtinho, mas não é um livro tão simples de ler, tá? Tem várias referências históricas aqui. Ele é um livro de bolso e tem 74 páginas, né? Mas é um livro que não é facinho de ler, né? Outro livro também que não é tão fácil de ler é o Pedro Páramo, né, do Juan Rulfo, tá aqui, que é um dos clássicos aí da literatura fantástica, né, da literatura da América do Sul e da América Latina, né? E, bom, enfim, é um livro que é denso, é uma história complexa, uma história difícil ali de ler, e tem várias sutilezas narrativas que também, se você não prestar atenção, se você passar pelo livro igual um maratonista, né, ou talvez seja até o caso de dizer igual a um corredor de 100 metros, né, você não vai pegar, tá? Outro exemplo aqui também desse mesmo tipo é esse livro aqui do Goethe, Escrito sobre Literatura, que é um livro bem curtinho, com textos curtos dele, sobre Shakespeare, sobre tragédia e tudo mais, mas que são textos que têm referências históricas e tudo mais, que se você não entender, se você não fizer aquela pesquisa no Google, né, você não vai pegar bem as ideias, tá? Então, tem 57 páginas, não é curtinho, né, livro de bolso, mas não é rápido de ler, né? E aí tem esse aqui também, para finalizar essa listinha aqui, esse livro do Roland Barthes, Elementos de Semiologia, também não é tão fácil de ler, porque tem vários raciocínios, algumas abstrações, né, alguns detalhes históricos ali também, que se você não pegar, tá, você não vai entender muito bem.
Então já ficou claro, né, que o tempo, esse tempo de leitura, ele vai variar conforme a complexidade do livro, conforme o tamanho do livro, mas mais ainda até a complexidade, e enfim, e conforme também o seu comprometimento com a leitura, o seu interesse ali, se você tem intenção de fato de entender a obra de maneira mais ampla ou só passar por ela como uma diversão, né? E aí, bom, tem. Então, e aí nesse tema, né, da leitura, tem vários tipos, né, de contato com os livros. Por exemplo, tem certos livros que eu não leio todas as histórias, porque são livros de contos. Então, por exemplo, esse livro aqui do Daniel Defoe, Contos de Fantasmas, eu li 2 ou 3 contos aqui, os outros eu não li, deixei para depois e tal, e aí você vai lendo outras coisas, e o restante dos contos que eu não li ainda estão aqui para o dia que eu tiver tempo, eu vou parar para ler isso aqui. O mesmo acontece com esse livro aqui do Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville, que é um conto que eu acho dos mais legais, assim, dos mais interessantes, mas eu não li o restante, não li os outros contos do livro, então, pelo mesmo motivo aí, né? O que mais aqui? Tem livros que você lê mais de uma vez, né? Por exemplo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, que eu já li aí, se bobear, umas 4, 5 vezes, tá? Esse livro aqui da Pascale Casanova, que é o República Mundial das Letras, que eu devo ter lido umas 3 vezes também, tá? Isso sem contar as pesquisas, né, que está fazendo aí. Esse livro aqui do Anselme Ap Guy Debord, que é um livro sobre o situacionismo francês, que eu li 2 vezes, tá? E o livro do José Miguel Wisnik, que é o Veneno Remédio, que eu também li 2 vezes, e estou o tempo todo pesquisando também. Já fiz vários vídeos aqui, fiz um vídeo só sobre esse livro, né? Que é genial, tá? Então tem essa questão também. Você às vezes pega o mesmo livro para ler mais de uma vez e tal. E, enfim, tem aqueles livros que, como eu falei aqui em relação ao Hegel, né, são livros para, enfim, maratonista, mas o maratonista que corre como que corre no ritmo da tartaruga, no ritmo sábio da tartaruga, né? Que é com calma, aos pouquinhos, para entender os detalhes. Então eu vou citar aqui 5 exemplos de livros que eu demorei para terminar de ler, porque são difíceis. O primeiro eu já falei, que é o Fenomenologia do Espírito do Hegel, que é o meu recorde, digamos, né? 1 ano e 2 meses ali. Esse livro aqui, As Palavras e as Coisas, do Foucault, eu li em 4 meses e meio. Tá? Agora, isso mesclando com outras leituras e tal, até para aproveitar o tempo, descansar a cabeça e criar outras conexões e tudo mais, que isso é legal também, né? O História da Loucura, do Foucault, também do Foucault, né? Que eu demorei 3 meses para terminar de ler, e eu li 2 vezes esse livro, na verdade. Eu li 1 vez e meia, né? Na verdade, porque eu li 1 vez e a segunda vez eu li até metade. Tá? Então, enfim, 3 meses aí também é um livro grande, tem mais de 500 páginas. Esse livro aqui também do Jameson, né? Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Eu demorei aí uns 4 meses e pouco para ler esse livro, porque ele também é muito difícil e ao mesmo tempo interessantíssimo. Tem uma quantidade gigantesca de referências aqui, então quer dizer, é o tipo do livro que se você não ler com atenção, com calma, com paciência, você não vai entender. Esse papinho furado de leitura dinâmica, eu quero ver ler essas coisas aqui com leitura dinâmica, entendeu? Não dá, né? E aí, e o último que eu cito aqui é esse livro aqui chamado As Origens do Inconsciente, tá? do Schelling, do Matt Fitch, tá? As Origens do Inconsciente, do Matt Fitch, que é um livro que eu também demorei para ler, porque é um livro interessante, fala sobre o fato de que esse conceito de inconsciente já existia muito antes do Freud, existia lá no romantismo alemão, e muito interessante, inclusive, porque desmistifica um monte de coisa aí que muita gente repete até hoje. Tá? Então, enfim, esse livro aqui eu demorei também mais ou menos uns 4 meses para ler, com várias anotações e tudo mais. Tá? E aí, pessoal, tem aqueles livros que, ainda que sejam mais palatáveis do que um livro como a Fenomenologia do Hegel, eles são grandes, né, e, portanto, eles demandam tempo. Né? Então, por exemplo, esse aqui tem toda a poesia do Paulo Leminski. Né? Então, quer dizer, são 400 páginas. Então, quer dizer, não dá para ler isso aqui rapidinho. Tem que, né, ir aos pouquinhos. E, ao mesmo tempo, se você pegar um livro desse aqui, um cara como Leminski, que é um poeta sensacional, enfim, com poemas ali maravilhosos, coisas que você passa a ler e, pô, né, e se enriquece, se diverte e tudo mais, pensa.
Se você passa rápido por isso aqui, você está, enfim, de gaiato, né? Porque isso aqui é para você ler com paciência, enfim, é para você fruir, enfim, né? E, por exemplo, esse aqui também do Sérgio Santana, tá? Que são 50 contos e 3 novelas, quer dizer, um calhamaço aqui, né? Tem praticamente aqui, não tem toda a obra dele, mas tem uma quantidade gigantesca de trabalhos dele aqui. São, deixa eu ver aqui, mais de 600 páginas, né? Então, quer dizer, esse aqui também, por exemplo, foi um livro que eu fui lendo aos pouquinhos, e eu li quase todos os contos desse livro, que são sensacionais também. Enfim, mas isso aqui já demanda, tem uma outra... o contexto aqui é esse, né? Mostrar que isso tem cada livro, cada gênero, cada experiência, cada conexão tem um tempo específico, tem um tempo, enfim, que se desmembra ali, e cada pessoa tem o seu tempo. Então, quer dizer, isso aí é bem fácil de perceber nessa miríade aí nessa quantidade gigantesca de diferenças aí entre os livros, enfim, número de páginas, gênero, complexidade da obra e tudo mais, tá? E aí, para finalizar, pessoal, tem aqueles livros, né, que você lê, que você às vezes não lê o livro inteiro, mas deixa ele ali como uma espécie de livro de cabeceira para você estar o tempo todo conferindo, né, e fazendo até às vezes citações. Eu cito 2 exemplos aqui, que são o Bíblia do Caos do Milor, tá? E o livro do Desassossego, né, do Fernando Pessoa, que eu não li os 2 inteiros, mas volta e meia você vai dar uma lidinha e tal, e aí pega um ponto ali que você gostou e lê um pouquinho mais, cita para alguém, cita na internet e tal. Então, quer dizer, também é um tempo diferente, esse tempo aí que muitas vezes você nem completa a leitura, tá? E tem aqueles livros que são curtos, rápidos e bacanas de ler, e que não exigem tanto de você, mesmo que eventualmente alguns deles sejam densos, né? Então, não é o caso desse aqui, né? O Prazer de Ler, da Heloísa Seixas, que é um livro gostoso de ler, tranquilão, né? É quase que um bate-papo ali, e é um livro curtinho, que tem 78 páginas, e não tem maiores reflexões de tipo alemão, né? Então dá para ler de forma bacana e tal, rapidinho. Esse aqui, por exemplo, já é um pouco mais denso, que é o Óbvio dos Sábios, que é um livro de poesia que eu achei, inclusive, num sebo, né, de um cara chamado Victor Paes. Muito interessante, são fragmentos, são, né, poemas curtos, mas não são tão fáceis de entender, mas como são curtinhos, e o livro tem 70 páginas, então, quer dizer, você acaba lendo mais rápido do que outras, né, obras aí. E por último, o livro do Nelson Rodrigues, está aqui o Valsa número 6, que é um livro curtinho também, é uma peça dele, rápida, né? Aqui tem 60 páginas, aliás, tem menos ainda de 60, porque acaba antes, né? Deixa eu ver aqui, tem 45 páginas, né? 45 páginas. E não é uma leitura tão simples, porque é uma peça densa também, tem uma coisa meio trágica ali também, mas como é curtinho, 45 páginas, e o Nelson Rodrigues também é um cara, né, sensacional de ler aí, acaba passando mais rápido, tá? E, digamos, a dinâmica da leitura é diferente, né? Então, por quê? Porque essa palavra dinâmica, ela tem vários sentidos, né? Tem uma dinâmica mais curta, uma dinâmica mais longa, uma dinâmica mais complexa, uma dinâmica mais light e tudo mais. E você vai vendo aí a equação de cada leitura. Às vezes é dinâmico e light, quer dizer, às vezes é rápido e light, às vezes é lento e difícil, né? E tudo mais. Então, quer dizer, tudo é você traçar essas diferenças para você entender o próprio processo que você vai aplicar ali na leitura, tá? Então, é possível ler 200 livros num ano? Claro que é possível. Agora, você vai perder muito fazendo isso, né? Interessante aí você achar essa dinâmica que te permita aprender com as obras, né? Eu, por exemplo, tenho uma média aí, se eu conseguir, né, se eu tiver uma paz na minha vida e tal, que eu já não tenho há anos, mas enfim, eu consigo ler aí uma média de uns 70 livros por ano, porque, enfim, isso aí dá para fazer, tá? Agora, cada um tem o seu tempo, e é legal pensar isso aí também nessa perspectiva da diferença. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.